Bom, meninos, esse aqui então é um vídeo, né, pra gente retomar um pouco o ciclo cardíaco, né? Então, o que que é ciclo cardíaco? Na verdade, ele nada mais é do que um ciclo de contração e relaxamento do coração, né? Ou seja, uma sístole e uma diástole. Completei um ciclo cardíaco. Né? Ah, vai cair assim na prova? Não, né? Infelizmente não. Porque o que vocês têm que saber, né, é que esse ciclo cardíaco ele acontece devido a eventos elétricos e mecânicos. Tudo bem? Então, quais são, né, os eventos elétricos que geram então os mecânicos e que geram então esse ciclo cardíaco? Tá bom? Então vamos olhar um pouquinho, né, para os eventos elétricos envolvidos no ciclo cardíaco. Já falo agora, né? Cuidado, porque para você falar de ciclo cardíaco, né, de eventos elétricos do ciclo cardíaco, não é para falar dos tipos de potencial de ação, né? Ah, o potencial de ação da célula marca-passo, né, que ele se autodispara, né? Que tem lá os canais IF, o potencial de ação da célula contrátil, que tem aquele platô, né, feito pelos canais de cálcio. Não é isso, meninos. Tá? Eventos elétricos são aqueles registrados pelo eletrocardiograma. Tudo bem? Então, olha aqui nessa figurinha da Silverthorne, né? Então, ele começa, né, o ciclo cardíaco com o evento de despolarização dos átrios. Tudo bem? Que ele representa, né, então essa onda de despolarização por essa manchinha, né, roxa. E vejam, né, então ela se inicia lá no nó sinoatrial e aí vai sim, né, se espalhando, tomando então toda a área dos dois átrios. Esse evento ele é registrado pelo ECG através da onda P, tá bom? Então a onda P no eletrocardiograma, ó, tá vendo aqui? Ela nada mais é do que a despolarização dos átrios. Muito bem. Aí vejam, né, que como que é o tipo de potencial de ação que o nó sinoatrial gerou, e aí como que foi o potencial de ação gerado pelas células contráteis do átrio. Isso não vem agora ao caso, tudo bem? Mas vocês devem olhar para essa mancha roxa se alastrando pelos átrios e saber que isso aqui, então, né, são os potenciais de ação avançando por essas células e que com isso vai ser seguido de uma contração atrial, tá bom? Então vamos lá. Então, onda P, né? Despolarização dos átrios. Aí, nessa despolarização, né, vocês devem se lembrar de que ela tem um atraso aqui no nó átrio-ventricular, né? Então, lembra de que ela dá uma paradinha, né? Ela sofre um atraso antes de passar para os ventrículos e que esse atraso ele é super adaptativo, porque assim você tem, antes, né, dessa despolarização passar para os ventrículos, você tem a contração dos átrios acontecendo, tudo bem? Então, assim, importante, sempre após uma despolarização, você vai ter a contração daquele músculo, né, daquelas células que foram despolarizadas. Muito bem. E essa paradinha é detectada pelo ECG, né, por esse segmento, né, que ele chama aqui segmento PQ. Aí, ok. Aí, essa despolarização passou para os ventrículos. Que é a onda Q, né? Essa quedinha, né? A onda Q é porque quando essa despolarização passa para os ventrículos, ela imediatamente despolariza uma região aqui nessa parte superior do ventrículos. Tudo bem? Aqui, né? Então ela aqui nesse desenho não está representando isso, mas essa onda aqui é devido a uma despolarização de uma região que fica aqui para cima. Como a despolarização ela acaba então ao invadir essa área, ela acaba indo contra o nosso eletrodo de referência, né? Que a gente deve lembrar, ele está aqui embaixo, né? Aquele nosso eletrodo de referência para esse traçado de ECG mais clássico, que é o do D2, né? Lembram-se disso? Então ele detecta como para baixo a onda. Aí ok. Aí depois, né, a despolarização, ela vai então descer, né, aqui pelos feixes
E quando ela faz isso, você tem a onda R, né? Por quê? Porque é uma grande área de despolarização que está indo ao encontro do nosso eletrodo de referência. Então você tem, né? Você representa isso através de uma onda R para cima. Depois, quando a despolarização sobe, né? Pelos feixes, desculpas, pela fibra de Purkinje, é quando você tem então a onda S, certo? Muito bem. E como eu comentei, né, seguido de despolarização, a gente tem a contração. Então agora aqui, né, seguido da despolarização dos ventrículos, a gente tem a contração ventricular, certo? Então podemos concluir, né, que o complexo QRS, que ele representa? É a despolarização dos ventrículos. E é então seguido da contração desses ventrículos. Aí, muito bem. E aí, em seguida, então, a gente tem a repolarização desses ventrículos. E isso é detectado pelo ECG na forma da onda T, que é essa última onda aqui do eletrocardiograma. Tudo ok? E aí fechamos então, né, os eventos elétricos que acontecem em um ciclo cardíaco. Aí, muito bem. E quais são os eventos mecânicos, né, que acontecem, né? A gente já até comentou alguns, deixa eu passar aqui pro próximo. Quando eu falo, despolarização dos átrios, seguida da contração dos átrios, né? A contração dos átrios é o evento mecânico, né? Então, despolarização dos ventrículos, seguida da contração dos ventrículos. Essa contração também é a mudança mecânica, é o evento mecânico, tudo bem? Mas então, para a gente olhar, né, com um pouco mais de detalhe, né, o ciclo cardíaco, agora numa perspectiva mais da mecânica, vamos olhar aqui para essa outra imagem. Vejam que ela já não representa as mudanças elétricas, né? Aqui ela está se limitando a mostrar as mudanças mecânicas. Vejam também, meninos, cuidado com essa figura, essa cor vermelha, ela não está representando o sangue, tá bom? O que ela representa? Pressão. Ok? Então o sangue ele não está sendo representado aqui nessa figura por cor, apenas pelas flechinhas, né, que estão mostrando para onde está sendo o direcionamento desse sangue. Então, ótimo. Bom, aqui no início, né, então do ciclo cardíaco, né, esse coração ele está relaxado, né, então os conjuntos de câmaras estão relaxados, os átrios, né, estão sendo enchidos de sangue e esse sangue está passando ali, né, pela gravidade para os ventrículos. Muito bem. Aí você tem a sístole atrial, né? Que é a contração dos átrios. E com isso, então, você faz com que mais sangue seja ejetado para os ventrículos. Ok. Aqui essa figura, então, ela representa a sístole atrial, né? Então, a contração atrial. E já que ela contrai, né? Você tem um aumento de pressão nessas câmaras atriais. E aí, né? Esse sangue, então, ele passa para os ventrículos. Antes ele estava passando só por gravidade, tá bom? Ele vai caindo aqui dos átrios para os ventrículos. Muito bem. Aí agora, né, então os ventrículos já estão cheios de sangue, né? De novo, né, insisto. Aqui onde está o mouse, eles já estavam com sangue. Mas não está vermelho. O vermelho não está representando sangue nessa figura. Ele está representando pressão. Então aqui tá vermelho por quê? Porque começou a contração ventricular. Então você começou a ter um aumento de pressão nos ventrículos, né? Veja que as válvulas atrioventriculares, elas se fecham, né? Por quê? Porque quando o ventrículo começa a contrair, esse sangue ele tende para voltar pro átrio e as válvulas se fecham. Tudo bem? O ventrículo, então, ele continua se contraindo, só que a pressão gerada dentro dele ainda não é maior do que a pressão nas artérias. E por isso, então, as válvulas, né, que separam as câmaras ventriculares das artérias, elas continuam fechadas, ok? Muito bem. Aí, né, ele prossegue contraindo, né, essa fase aqui, eles chamam de contração isovolumétrica,
né? Por quê? Porque tá havendo contração ventricular, só que não está alterando o volume de sangue nos ventrículos, por isso que é isovolumétrica, tá? Então na prova vocês já sabem, né? Como é que estão as válvulas, a válvula aórtica durante a contração ventricular isovolumétrica? Ela tá fechada, né? Se ela estivesse aberta, esse sangue sairia do ventrículo, aí não ia ser isovolumétrico. Tudo bem? Então, na contração isovolumétrica, as válvulas estão todas fechadas. Bom, aí a contração continua, né? Mas aí ela chega num ponto onde a pressão aumenta tanto que ela se sobrepõe à pressão que está lá nas artérias. E aí isso faz com que as válvulas se abram. Tudo bem? Quando as válvulas se abram, esse sangue, então, ele é ejetado para as artérias. Ok, né? Então ele vai embora. Aí você começa então a diminuir o que aqui no ventrículo? O que vai diminuir? O volume sanguíneo. E a pressão continua alta. Por quê? Porque ele está contraindo. Ah, mas diminui o volume de sangue. Não interessa, ele está contraindo, né? Ele está diminuindo o tamanho dessa câmara. Então a pressão ela continua ainda muito alta. Muito bem. Aí todo não, né? Olha o erro, cuidado. Aí o sangue então vai ser ejetado e aí depois né, disso o coração então ele vai fazer a diástole ventricular, né? Que é o relaxamento dos ventrículos. Tudo bem? E aí, aqui no quadrinho, né, ele fala relaxamento ventricular isovolumétrico, né? Por quê? Porque ele faz o relaxamento, mas os ventrículos ainda não estão sendo enchidos de sangue. Então, o volume não está alterando ainda, tá bom? As válvulas ainda estão fechadas. Tudo bem com isso, meninos? Muito bem. Esse evento de variações, né, de pressão e volume, ele é muito bem representado nesse gráfico, tá? Então esse aqui, eu diria que é um gráfico importantíssimo para a prova, porque ele resume esses eventos que a gente acabou de ver, não o elétrico, tá bom? Somente o mecânico, né? Então vamos aqui do início, né? Então, início, né? Veja, primeira coisa, né? Quando cai um gráfico na prova, o que vocês têm que fazer? Olhar do que ele tá falando. Primeira coisa, olhem pro eixo X e olhem pro eixo Y. Né? Então, bom, ele tá falando de volume ventricular esquerdo em relação à pressão ventricular esquerda. Tá? Então, é um gráfico de volume e pressão ventricular esquerdo. Ok. Aí ele parte, né, aqui do volume ventricular esquerdo de 65 ml. Bom, aí você vê, né, que o gráfico ele tá caminhando o quê, né? O que tá alterando aqui entre o segmento A e a linha? Tá alterando o quê? Volume, né? Tá pulando dos 65 até mais de 100 ml, ok? Ou seja, esse ventrículo esquerdo está sendo enchido de sangue. A pressão dentro dele tá mudando. Aí vocês veem aqui, ó, aqui no eixo X, né? Pressão, não, né? Tá aqui embaixo a pressão e continua aqui embaixo. Ainda não tá mudando. Ok. Aí, entre os segmentos A' e B, o que aconteceu? Veja que aumentou um pouco mais o volume dentro do meu ventrículo esquerdo e aumentou também um pouco a pressão nesse ventrículo esquerdo. Isso aqui, meninos, é porque ele ocorreu a contração dos átrios. Tudo bem? Então você tem a contração atrial, que dá uma empurrada de cerca de 20%, né, do volume total que vai ocupar os ventrículos. E esses últimos 20%, eles passam para os ventrículos nessa contração atrial. E isso dá uma aumentadinha de pressão nos ventrículos, tudo bem? E também aumenta um pouco o volume desses ventrículos. Ele chama aqui, ó, de VDF, é o volume diastólico final, ou seja, é o volume final que está preenchendo os ventrículos no final da diástole, tá? Então é o máximo que esse coração, que essa câmara, né, que esse ventrículo vai receber de sangue em um ciclo cardíaco. É o volume diastólico final, é o quanto de sangue que tem nesse ventrículo no final da diástole. Ok. E aí, do ponto B para o C, quem que tá saltando aqui? A pressão, né? Então, ela saltou aqui de um valor, não sei, digamos que 20 milímetros de mercúrio, ela saltou para 80 milímetros de mercúrio.
Tudo bem? Mudou o volume? Né? Não, tá vendo que ele não saiu daqui dos 135 ml. Mudou o quê? A pressão dentro desse ventrículo. Então o que eu tô tendo aqui? Aquela etapa de contração isovolumétrica. Tá bom? Então o ventrículo, né? A gente tá falando aqui só do esquerdo. O ventrículo, ele começou a contrair. Só que já abriu a válvula aórtica? Não. Como que eu sei? Não tá mudando o volume dentro dele. E assim que essa válvula abrir, eu vou mudar o volume dentro dele. Por quê? Porque o sangue vai conseguir ser ejetado. Se não tá mudando o volume, é porque eu tô na contração isovolumétrica. E a válvula aórtica ainda tá fechada. Muito bem. Como é que eu sei que ela abriu? Porque, ó, quem despenca? O volume. Tudo bem? Então, olha aqui, da etapa C para D, tá vendo? De 35 ele cai para 65 de volume. E a pressão diminuiu? Na verdade, até um certo ponto ela aumentou pra caramba, né? Então vejam que ela aumenta e aí depois sim ela dá uma leve caidinha, mas ainda muito pouco, tá bom? Então a pressão aumenta, apesar de ter volume saindo do coração, por ele estar contraindo, né? Ou seja, por ele estar diminuindo o tamanho da câmara, a pressão lá dentro vai estar maior. Tudo bem? Aí, ok. Aí, muito bem, né? Agora aqui, o volume que ele tem no final dessa sístole, né? No final da contração, é chamado de volume sistólico final, que é cerca de 65 ml. Tá bom? Então, o que é o volume sistólico final? É aquele tantinho que sobra de sangue no coração depois de uma sístole. Ok? Muito bem. E agora, ó, quem que despenca? A pressão. Por quê? Porque ele entra em diástole. Tá bom? Então agora sim, ele tá relaxando, a câmara tá aumentando, né, o seu tamanho, né, o seu volume, de maneira que tem pouco sangue lá dentro, ou seja, a pressão despenca, tá bom? Ó, veja que o volume, ele não muda. Tá bom? Cuidado para não confundir quando eu falo volume de sangue e volume da câmara, tá bom? A área da câmara. Então vejam que o volume de sangue não muda. O que muda aqui nessa etapa é a pressão intraventricular. Por quê? Porque ele está em diástole. E aí você então completou um ciclo cardíaco. Tudo bem, meninos? Tudo bem.